Boa noite, Boa noite, Hélio. boa noite, Boa noite. Boa noite, Hélio. boa noite. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Estamos no grupo do estudo da nossa doutrina espírita, no momento da nossa reunião pública, e nós agradecemos muito a sua presença. É para nós de importância fundamental. Esse momento, o momento onde a gente para um pouquinho para estudar a nossa doutrina. A nossa convidada hoje é a nossa irmã Sandra Berbert. Ela vai nos falar sobre o assunto que foi objeto da nossa caravana, a nossa caravana da Semana Santa, que nós fomos da região serrana, ali de Cantagalo, Santa Maria Madalena, Cordeiro. Nós estudamos sobre quem é o Cristo, reflexões em torno da figura de Jesus, dos seus feitos, para nós a importância capital. Então, é com muita alegria que nós temos a nossa Sandra hoje conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite, Sandra. Vamos fazer a página prece e passar a palavra para a nossa Sandra. A página se intitula Trabalhar, Trabalhar, do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra. Serviço ao Senhor na pessoa do próximo. Para isso, o trabalho é a legenda mágica. Trabalho que dissolva a tristeza, evite o desânimo, afaste as tentações e converta a influência do mal na força do bem. Trabalho que se inflame otimismo e coragem, a fim de que a caridade se faça alegria e a alegria se faça amor universal. Trabalhar, trabalhar. O sol trabalha, a fonte trabalha, a pedra trabalha, o verbe trabalha. Unamo-nos a Jesus para o trabalho incessante de construção do reino de Deus na terra, lembrando a advertência divina: quem deseje ser o maior dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo a nós concedida nessa noite. Rogamos que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Sandra, que nos estudo, que ela possa receber o apoio dos bons espíritos e que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina que nos envolve a cada dia. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa Sandra Berbert está com a palavra até no máximo 19h50. Muito obrigado, Sandra, desde já. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite e principalmente pela oportunidade de trabalho, porque, como disse a mensagem inicial, é o trabalho que nos dá, digamos, a garantia de que nós conseguiremos vencer em nós as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Então, todos nós temos muitas dificuldades e por isso estamos reencarnados na Terra. Todos nós temos dificuldades a vencer, erros a corrigir, escolhas equivocadas a refazer. Então, esse processo é um processo de todos nós. Então, como o Hélio colocou, nós tivemos a oportunidade de participar desse trabalho magnífico da Casa de Batuíra, dessa caravana que faz, né, toda essa divulgação da doutrina junto a irmãos que estão em cidades menores, e nós, muitas vezes, que moramos em cidades com muita movimentação, nós muitas vezes achamos assim, poxa, mas sair daqui para ir fazer um estudo lá, afinal de contas, eles têm o pessoal de lá que faz os estudos.
Mas além da questão do estudo, é a questão da oportunidade de nós trocarmos, né? Trocarmos vibratoriamente, inclusive, né, nossas energias, nossas impressões, nossas expressões de carinho, de fraternidade, falarmos a respeito das dificuldades que o movimento espírita enfrenta, porque não é só de reuniões e de sorrisos e tudo bem sucedido que o movimento espírita vive ou sobrevive na Terra. Nós sabemos que ainda temos algumas dificuldades, ainda temos alguns problemas, e muitas vezes essa visita é uma oportunidade de uma troca, né, de um reforço, né, um fortalecimento. Eu tentei preparar alguns slides e colocar para vocês em compartilhamento, mas como essa questão tecnológica muitas vezes é um pouquinho mais complexa, pelo avançado da hora que eu consegui chegar em casa, não foi possível fazer toda a configuração da maneira como teria que acontecer. Então eu vou me desculpar já desde agora, porque vai ser mesmo na conversa, né? Não vai ser com slides ou com uma apresentação mais tecnológica. Mas eu acredito que sobre o assunto, né, o assunto que nós trazemos, ele por si só já fala e já nos enche os olhos e o coração, né? Falar de Jesus, né? Então, esse livro aqui é a edição nova, a edição que nós levamos, inclusive que no GAN também já esteve à venda e ainda está lá, né, na nossa livraria, para que todos possam comprá-lo. Não é um livro muito grosso, porém, é importante dizer, não se trata de mais um livro que conte histórias sobre Jesus, né? A diferença desse livro está exatamente no fato de que esse espírito, Francisco de Paula Vitor, ele se propõe a falar de Jesus, mas de uma maneira mais reflexiva, onde nós consigamos compreender a natureza de Jesus além da nossa pequena capacidade ainda de entender um espírito de tamanha envergadura se propor a vir até nós e se propor a nos dizer algumas palavras mágicas, a nos mostrar alguns caminhos de uma forma muito clara, mas que conseguisse ficar conosco de forma tal que mesmo que nós no início não entendêssemos, nós poderíamos sempre recorrer a esse mapa, a essa receita, a essa indicação que ele veio trazer para a gente. Então, quando nós falamos, né, inicialmente sobre esse livro, eu me lembro do Hélio sempre fazendo a introdução, falando a respeito do histórico desse espírito, né? Um espírito que viveu, quando aqui na Terra, nessa encarnação, a figura de um sacerdote, de um padre, que, sendo negro, precisou ter, digamos, a capacidade, a resiliência e a capacidade de compreender a pequenez do olhar humano, a pequenez do olhar do encarnado, que só via ali um homem negro se propondo a conduzir a igreja, a conduzir aquele ritual da igreja. Quando, na realidade, o que deveria ser visto, o que precisa ser visto por nós, é justamente a capacidade de amar, que é inerente a todos nós, independente da cor da pele, independente do país onde nasçamos, a capacidade de amar que existe dentro de nós, que é peculiar a cada um de nós, e que precisamos aprender que o amor não tem absolutamente nenhuma cor, nem nenhuma preferência, nem tampouco preconceito.
E é só quando nós conseguimos entender isso é que nós conseguimos nos aproximar, de fato, da mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus foi amor. A mensagem de Jesus é amor. A vinda de Jesus à Terra foi por amor. Os exemplos deixados por Jesus para nós são de amor. Então, é em nome do amor que nós precisamos ler esse livro. É com a luminária do amor iluminando nossos olhos e as letras desse livro que nós precisamos entender a figura do Cristo nas nossas vidas. Então, logo no início do livro, Francisco de Paula Vitor coloca, né, a questão de que muitas vezes nós somos pegos em situações onde nós nos surpreendemos com um teste ou com uma provação ou com algum tipo de desafio que a vida nos apresenta. E quando nós somos pegos assim, de surpresa, nós nos perguntamos, nos questionamos a respeito da justiça divina, nós nos perguntamos a respeito da misericórdia divina, nós nos interrogamos a respeito do quanto realmente os nossos mentores espirituais, os nossos guias, aqueles espíritos que estão dedicados a nos auxiliar e a nos acompanhar, estão de fato atentos, porque afinal de contas, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa e aí achamos que aquela situação não deveria ser bem daquele jeito. E mesmo nós espíritas temos muitas vezes questionamentos. Podemos muitas vezes não falar, mas nos questionamos muito internamente a respeito dessas situações. E aí Francisco de Paula Vitor vem nesse livro, Quem é o Cristo?, abrir com uma introdução feita por Camilo, espírito, que, através do Raul Teixeira, tem uma literatura também vasta, vem nos falar a respeito da passagem em que Jesus, com Pedro, vai aos jardins, ao horto, e vai orar. E quando ele volta, num dado momento, ele encontra Pedro dormindo. E ele pergunta: Pedro, tu dormes? E Pedro se assusta e fica novamente atento. Mas o tempo passa e Jesus demora naquele processo todo de oração interna, e então Jesus está calado, está quieto, está ensimesmado, pensando ali, trabalhando os seus pensamentos e tudo aquilo que se aproxima em termos de situação próxima, né, futura, em relação à sua missão aqui na Terra, e Jesus tem consciência de tudo isso, e novamente Pedro dorme, Pedro cai no sono, e de novo Jesus chega e fala: Pedro, tu dormes? E aí o paralelo que nós vemos, que a mensagem nos faz, que o livro inteiro nos traz, é de que nós ainda somos espíritos adormecidos. Nós ainda somos espíritas adormecidos. Nós ainda nos permitimos ser pegos de surpresa nas provações do caminho, quando Jesus, já lá no começo de toda essa história da passagem dele, nos disse que nós deveríamos vigiar e orar. Então, quando nós nos assombramos, assustamos, surpreendemos diante de algo que acontece conosco, é porque na realidade não estávamos vigilantes. Porque os sinais, quantos de nós
achamos assim, eu queria tanto um sinal de que o meu amigo espiritual, o meu guia espiritual, o meu espírito protetor está realmente ouvindo o meu pedido e está realmente ao meu lado para me ajudar, para me auxiliar, para me orientar diante dessa dificuldade. E, no entanto, muitas vezes nós fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e deixamos de perceber todos os sinais que a vida, que o universo nos mostra, nos dão, para que nós nos coloquemos numa posição mais vigilante diante das nossas vidas. Então, quantas vezes nós somos pegos como Pedro dormindo diante do fato de que o trabalho nos chama e nós, agora eu estou muito cansada, agora eu estou com sono, agora eu estou trabalhando, agora eu tenho os filhos pequenos, agora eu estou muito velha, agora eu estou doente, agora eu não tenho mais tempo, agora eu estou sem carro. Então, nós usamos inúmeras desculpas, inúmeras questões da nossa vida material para justificarmos a nossa invigilância. Porque, como Batuíra repete, o livro Mais Luz é inteiro para falar de trabalho, né? E inúmeras outras mensagens ditadas por ele nos falam de trabalho. Nós esquecemos muitas vezes do aspecto terapêutico preventivo do trabalho. E não é o trabalho profissional para ganhar dinheiro, que é justo, que é louvável, que é absolutamente necessário. Nós estamos encarnados, precisamos ter condição de nos sustentar, de sobrevivermos. Porém, o que nós estamos colocando é o trabalho onde nós esqueçamos um pouco de nós mesmos e consigamos olhar o próximo. Às vezes, um próximo com quem nem temos contato. Às vezes, nós fazemos algo, produzimos algo e deixamos essa alguma coisa pronta para que alguém usufrua dela mais adiante e nós nunca vamos saber quem foi, nunca vamos estar com essas pessoas. Mas elas existem. E o fato delas existirem e o fato do nosso trabalho, de alguma forma, ter amenizado uma dificuldade delas ou ter aclarado o caminho delas, já é, com certeza, algo a ser registrado a nosso favor. Então, ainda que nós não consigamos fazer porque somos bondosos, porque somos caridosos de fato, porque temos no nosso coração o desejo sincero de servir, passamos pensando que assim estamos treinando, porque um dia chegaremos a fazer dessa forma. Então, quando Jesus vem nos lembrar que nós não devemos dormir no ponto, no sentido justamente de não sermos capazes de prever e precisaremos de apoio, de suporte, então é bom estarmos ligados ao plano mais alto. É assim que ele nos fala, que não tenhamos essa incapacidade de perceber que é a nossa vigilância que precisa estar alerta. Ninguém tem a condição e a obrigação de nos manter informados. Somos nós que precisamos estar alertas. Então, isso fica como uma primeira lição desse livro, Quem é o Cristo? E nós vamos encontrar, ao longo do livro, muitos esclarecimentos. Toda mensagem vem aberta com um versículo de um dos evangelhos. Todos os capítulos estão relacionados a um versículo. E esses versículos foram escolhidos por Francisco de Paula Vitor como mensagens de Jesus, como
alertas do Cristo para nós. Então, por exemplo, Jesus nos alerta a respeito do fato de que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque ele, em várias passagens, por exemplo, né, disse que eu e o Pai somos um. Num outro momento, onde ele é chamado de bom mestre, ele diz, bom é o Pai. Então, ele o tempo todo nos remete a um Deus de amor, a um Deus Pai, a um Deus bondade, a um Deus presente no nosso dia a dia, ombreando conosco no sentido justamente de nos dando as oportunidades de sermos espíritos ainda em processo de crescimento, mas com certeza em processo de crescimento. E aí nós nos lembramos que a doutrina espírita nos fala que a lei divina está escrita na consciência de cada um de nós. Então, nós não precisamos de livros, manuais, nós não precisamos de mentores espirituais nos repetindo as palavras. Nós precisamos aprender a ouvir a nossa consciência. Nós precisamos aprender a pensar de maneira interiorizada, meditativa, como Jesus fez lá no horto. Aqueles momentos em que Pedro ficou meio que sem o que fazer e por isso caiu no sono, foram momentos em que Jesus estava meditando, analisando cada detalhe de todas as circunstâncias em torno daquele momento. Jesus estava refletindo. E é isso que nós precisamos fazer. Temos um problema a resolver, vamos fazer uma reflexão, vamos ouvir, vamos nos ouvir, mas nos ouvir não é ouvir a nossa vontade, o nosso desejo materializado, infantil. Vamos nos ouvir no sentido de a nossa consciência. Pararmos para pensar naquela... Se Jesus estivesse aqui, como ele me ajudaria? Como ele me diria? Como ele seria? Qual a reflexão que ele buscaria me dizer? E aí eu abro uma mensagem num livro, ou eu faço uma leitura no Evangelho, e ali eu encontro alguma coisa, uma palavra, uma frase, uma referência, alguma coisa ali eu encontro que me ajuda. Muitas vezes, e isso lá no nosso GAN, na Casa de Batuíra, é uma prática recorrente, leia o Evangelho, item a item, à noite antes de dormir. Quantas vezes nós fazemos uma leitura e vamos dormir? E no meio da noite ou na manhã seguinte nós acordamos e uma ideia surge em nossa cabeça. E a partir daquela ideia nós conseguimos muitas vezes desenovelar problemas, dificuldades, angústias, situações familiares, de trabalho, pessoais, a partir daquela reflexão que nos vem. E essa leitura feita antes de dormir serve para nos dar material para nós nos ligarmos ao plano superior, onde nós conseguiremos essa inspiração. Nos ligarmos à nossa consciência, a essa lei divina que está inscrita na nossa consciência. Seguindo, então, na questão do livro, Jesus, num determinado momento, lá em João, capítulo 15, versículo 18, ele nos fala sobre essa questão da intolerância, sobre essa questão da incompreensão. Porque ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, odiou a mim. Então, se Jesus
sofreu todas as perseguições e incompreensões, até mesmo por aqueles que estavam diretamente relacionados a ele. Foi negado, foi traído. Se Jesus, que tinha esse cabedal, esse potencial, esse magnetismo, Jesus curou com o olhar, Jesus curou com a presença. Os evangelhos relatam algumas das curas feitas por Jesus, mas não todas. Nós não temos noção, por nossa falha ainda, da quantidade de seres beneficiados com o magnetismo de Jesus. Nós, muitas vezes, quando tomamos um passe, sentimos uma emoção, sentimos uma vibração, alivia-nos a angústia, alivia-nos as dores físicas, sentimos fisicamente, muitas vezes, uma reação por conta do passe que tomamos. Então, se um passe nosso, materializados ainda imperfeitos, causa em nós essa repercussão, vamos imaginar a força desse espírito que conhecemos como Jesus, o magnetismo desse espírito, e vamos perceber que ele promoveu milagres porque ele conhece a fundo as leis do mundo, as leis da natureza. Ele promoveu revoluções que nós não entendemos ou não entendíamos e agora começamos a ter alguma noção do tamanho da energia, do tamanho do magnetismo, da capacidade vibratória desse espírito. Então, ele sempre pôde fazer essas revoluções e esses milagres, mas ele fez aquilo que nós tínhamos condições de suportar naquele momento. A humanidade não podia receber mais, sob risco de muitas vezes não suportar, não conseguir entender e dar continuidade. Haveria uma paralisação, um choque. Então, até mesmo o conhecimento precisa ser dosado, até mesmo a caridade precisa ser dosada, até mesmo o amor precisa vir de maneira tal que ele não nos cause um impacto tão profundo e forte que nos paralise. Então, Jesus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, no seu amor infinito por nós, ele dosou, mas ele alertou. Se eu sou odiado, sim, sou perseguido, sou incompreendido, quem me seguir também terá o seu quinhão de incompreensão, de perseguição, de ódio, de desentendimento. Então, quando nós, muitas vezes, nos sentimos incompreendidos dentro da própria casa espírita, quantas vezes nós desejamos participar de uma determinada situação e, às vezes, existem comentários, existem posicionamentos, existem diferenças de maneira de levar aquela mesma situação e nós nos sentimos afetados, ofendidos, magoados, melindrados, porque não foi do jeito que nós queríamos, porque não fomos aceitos como achávamos que deveríamos ter sido. E como isso demonstra claramente a nossa incapacidade ainda de compreendermos que a obra não é nossa, a obra é do Pai, a obra é de Jesus. A casa é de Batuíra, não é nossa.
né? Então, se nós nos colocarmos como colaboradores, né, nós já saímos, né? Aqui, nesse grupo de estudos, nós já podemos dizer que ninguém aqui é só assistido espiritual da casa, né? Nós já vencemos essa etapa, porque ir tomar o passe, ir pegar a água, ir ouvir a palestra, ok. Isso nós já fazemos há algum tempo. Então, nós já chegamos naquele ponto em que nós agora já vamos para dar da tarefa, nós já vamos para contribuir, nem que seja colocando a aguinha no copo, ajudando a arrumar as cadeiras, nem que seja limpando um banheiro, indo num horário para prestar algum atendimento ou algum outro tipo de serviço que a casa necessite. Então, nós já somos tarefeiros, trabalhadores, não somos mais apenas pessoas assistidas, né? Pessoas em tratamento. Claro que temos nossos altos e baixos, mas o que queremos colocar é que justamente nós já estamos numa outra patente, num outro momento. E isso é muito importante, porque senão nós começamos a cair naquele outro ponto que Jesus também nos colocou, né? De que nós precisamos perceber que ele veio para os doentes. O remédio é para os doentes. E embora nós sejamos doentes, nós somos doentes numa outra, já num outro momento de tratamento. Nós já somos convalescentes. E como convalescentes, nós já podemos ajudar aqueles que chegam em estado mais grave de adoecimento. Então, é essa a diferença que nós precisamos perceber. E a presença do Cristo na vida diariamente é a questão que esse livro nos traz e que nós precisamos perceber. Já não dá mais, né? Como Paulo dizia, já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que ele se deixou tomar por esse amor exemplificado por Jesus e percebeu que a meta, a missão, é a doação, a autodoação, é o amor universal, é a capacidade de fazer. Porque nós temos essa questão. Nós recebemos e recebemos. A doutrina espírita é maravilhosa. Nós ouvimos estudos, nos comovemos, choramos, ficamos sensibilizados. Mas o que Batuíra fala, o que Jesus fala, o que todos os espíritos superiores falam, é que é necessário fazer. É necessário que nós passemos as obras, porque são as obras que demonstram a qualidade da matéria da qual somos feitos. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer, ter obras, ter atitudes. E não precisa ser nada grandioso. Muitos de nós, às vezes, adiamos nossa capacidade de trabalho, nossa participação dentro da casa espírita, porque estamos esperando sermos convidados para sermos oradores. E esquecemos que podemos chegar e primeiro ajudar a arrumar as cadeiras, dar um sorriso para quem chega e ainda não conhece a casa, receber essa pessoa, ajudar essa pessoa, explicar alguma coisa para alguém pacientemente, um olhar caridoso, carinhoso. Tudo isso é maneira de amar, é maneira
de fazer, é maneira de ser, é maneira de exemplificar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Jesus coloca que ele veio para os enfermos. E a doutrina espírita nos diz o quê? E quando nós estamos enfermos do espírito, ao reencarnarmos, as emanações vibratórias do espírito vão impregnar o perispírito. E é o perispírito quem vai direcionar a formação do corpo. Então, o corpo vai ser doente, vai ter imperfeições baseadas nessas enfermidades espirituais que nós trazemos. E se nós sabemos disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, elevar o nosso padrão vibratório. Para quê? Para podermos ir curando o corpo através da cura do perispírito. E, principalmente, na cura do perispírito, nós conseguiremos ter, no futuro, corpos mais saudáveis. Então, muitas vezes, a cura não vai se dar nesta vida, neste corpo, que já está impregnado por essas emanações e vibrações de desequilíbrios anteriores. Mas a cura vai estar nesse perispírito que está se reequilibrando, se recondicionando de forma tal a que na próxima encarnação nós sejamos capazes de moldar um corpo mais perfeito, um corpo mais saudável, um corpo mais equilibrado, um corpo que nos atenda às necessidades espirituais de forma plena. Então, tudo isso Jesus nos coloca no livro, né, que é uma porta ao conhecimento, uma porta de acesso ao conhecimento sobre a natureza real de Jesus, sobre a natureza real desse ser que se colocou à nossa disposição e que veio para exemplificar para nós o trabalho, a abnegação, a dedicação, a capacidade de desprendimento e tudo isso em nome dessa energia que está além de sentimentos e emoções. O amor é movimento, o amor é alavanca, o amor é capaz. E quando nós aprendermos a trabalhar com amor de fato, quando nós aprendermos a usar essa ferramenta de verdade, nós também operaremos milagres, nós também faremos prodígios, porque, como ele colocou, nós somos deuses, nós temos em nós esse potencial criador maravilhoso, nós somos capazes, sim. A questão justamente é que nós precisamos desenvolver em nós as ferramentas para sabermos como usar, né? A nossa questão ainda é que nós não estamos ainda desenvolvidos o suficiente para fazermos corretamente o uso dessa capacidade, desse potencial, dessa grande energia. Quando nós aprendermos, e não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado do sentimento, é o desenvolvimento do sentimento. Então, é um intelecto envolvido no sentimento. É saber e é amar. É saber e é sentir. É saber e é construir. Então, na medida em que nós consigamos fazer essa soma entre o amor, né, e o conhecimento, nós conseguiremos também fazer prodígios, curar, né? E nós já temos um bom tempo de conversa, já nos aproximamos do final do nosso tempo de fala, de conversa.
nós gostaríamos de terminar falando a respeito, né, de que Jesus, ele veio, como fala, né, lá em Salmos: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E Jesus diz: eu sou a porta. Então, quando nós pedimos a Deus que perdoe nossos pecados e nos afaste da tentação, o que nós, na verdade, precisamos compreender, perceber e agir como tal é que tudo isso está em nós e precisa ser retirado de nós, modificado em nós. Quando nós encontrarmos a porta, que é seguir os passos de Jesus nas veredas do Senhor, nós entenderemos melhor essas palavras e nós conseguiremos, de fato, fazer essas palavras serem atos, atitudes, serem ações concretas nas nossas vidas. Então, nós temos a possibilidade de compreender um pouco mais o Mestre Jesus, porque quando nós ouvimos e vemos muitas questões de outros grupos religiosos, de outras denominações religiosas, nós muitas vezes somos críticos. Ah, porque é só aparência, porque isso, é porque fala assim, porque não conhece, não sabe da reencarnação, não aceita a vida após a morte. E aí nós temos muitas críticas, às vezes, a fazer. Mas uma coisa nós precisamos compreender: de nada adianta termos a doutrina com todo esse cabedal de conhecimento, com todas essas explicações, esses esclarecimentos que ela nos traz, se nós não conseguirmos desenvolver atitudes em nós. É necessário que nós desenvolvamos atitudes concretas, atitudes no nosso dia a dia. Então, que nós consigamos entender um pouco mais quem é o Cristo, esse ser iluminado, capaz de prodígios maravilhosos, que veio aqui na Terra para nos dar exemplo, para nos dar uma luz que pudesse iluminar nossos caminhos para que nós pudéssemos seguir os seus passos, concretamente caminhando, cada um com suas próprias pernas. Não adianta nós seguirmos qualquer ideal religioso ou fazermos qualquer voto se nós, na realidade, não conseguirmos, de fato, concretamente, nós não conseguirmos seguir adiante a nossa real capacidade de produzirmos diferenças em nós mesmos a partir do conhecimento adquirido. Então, que nós possamos aproveitar esses ensinamentos, aproveitar essa lição e possamos seguir juntos, mais uma vez, quem é o Cristo que seja o nosso exemplo, a nossa mudança de atitude. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos, Sandra, a oportunidade de ouvi-la sobre esse assunto que foi tão emocionante durante o trabalho que realizamos na caravana a Santa Maria Madalena e grande região. Muito obrigado. Convidamos a todos agora para a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os olhos e imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes.
somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme March. Ele nos abraça e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muita alegria. Dr. March faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela paz, harmonia, saúde, alegria de viver, bom ânimo para a luta. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos, tal qual um remédio, nos medicam, nos pacificam. E somos agraciados com a água magnetizada. E juntos, mentalmente, agora, vamos à irradiação. E Jesus, querido, médico bondoso de todos nós, imploramos o teu socorro em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da tua casa de Batuíra. Pedimos em favor daqueles que choram, dos que sofrem, dos que imploram socorro e ajuda. Rogamos que a tua bondade possa envolver a todos aqueles que estão passando por situações difíceis. Nesse momento, em todo o planeta, no plano da vida. E isso tudo rogamos e imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez a nossa Sandra pela exposição da noite, a todos a nossa gratidão. Até amanhã às 15 horas, no momento de oração. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã.